Então, continuando o assunto sobre piolhos, então hoje eu vou falar sobre os piolhos mastigadores da subordem amblycera, tá? E depois, né, na próxima videoaula, os piolhos mastigadores da subordem Echinocera. Então aqui, né, eu pus as 3 subordens, essa tabela vocês já conhecem, tá? Nós já vimos a subordem anopura, que são os piolhos picadores sugadores, lembrando que possuem cabeça cônica, palpos e antenas, e são hematófagos, tá? O que nos interessa hoje é a subordem dos piolhos mastigadores, né? Os amblyceras e os echinóceras. Nessa aula vocês vão ver os amblycera. Como são piolhos mastigadores, então eles possuem cabeça redonda. Mas o que é que diferencia um piolho amblycera de um piolho echinócera? Um piolho amblycera, ele faz ingestão acidental de sangue. Um piolho echinócera não faz ingestão de sangue. Morfologicamente, os amblyceras têm uma antena escondida em um sulco antenal. Já os echinóceras têm uma antena exposta. O amblycera possui palpo e os echinóceras não possuem palpo. Aqui, reforçando as diferenças morfológicas entre as duas subordens, amblycera, eu vou martelar nisso porque vocês precisam gravar, tá? Amblycera, antenas escondidas em sulco antenal, palpo maxilares presentes. Echinócera, antenas expostas, palpos maxilares ausentes. Além das diferenças biológicas. Então, nós vimos diferenças morfológicas e agora as biológicas. Os amblyceras ingerem sangue durante a mastigação. O echinócera não ingere sangue. O amblycera, ele pode ser encontrado movendo-se sobre toda a pele do hospedeiro. Em toda a parte do corpo você pode encontrar um amblycera. Ele não tem uma especificidade como os echinóceras possuem. Então, os echinóceras possuem uma localização mais específica no corpo do hospedeiro. Quando o hospedeiro morre, o piolho amblycera, ele tende a abandonar esse hospedeiro e procurar um novo hospedeiro. Lembrando que o piolho não sobrevive muito tempo fora do organismo hospedeiro. Então, ele tem que encontrar rapidamente o hospedeiro novo. Já o piolho echinócera, ele não abandona o hospedeiro dele após a morte, tá? Ele morre junto com o hospedeiro. Na subordem amblycera, nós temos piolhos parasitas de aves, de marsupiais, de carnívoros e de roedores. São piolhos que têm um tamanho variando de médio a grande. E, como eu já falei, possuem antenas escondidas em sulco antenais e presença de palpo. Qual é a alimentação do amblycera? Então, geralmente, eles vão se alimentar de pelo, de pena, de partículas que estão ali na superfície da pele. E esse é o problema do amblycera. Quando eles vão se alimentar dessas partículas, eles acabam ali fazendo hematofagia. Eles raramente fixam-se no corpo do hospedeiro, para evitar o quê? O predatismo. Então, geralmente, você vai encontrar eles circulando em todo o corpo. Eles raramente vão se fixar em um único local. Existem 4 famílias que parasitam mamíferos, 3 que parasitam aves, sendo que 3 possuem importância na medicina veterinária. A família Menoponidae, Bopide e Gyropide.
nós só vamos ver os menoponídeos e os bopídeos, tá? Menoponídeo são piolhos parasitos de ave, bopídeo de mamíferos e o giropídeo de roedores. Dentro da família Menoponidae, nós temos o gênero Menacanthus, o gênero Menopon, e da Bopídea, o gênero Heterodoxus. A família Menoponidae, gênero Menacanthus e Menopon, parasitos de aves. Dentro do gênero Menacanthus, a espécie mais importante é o Menacanthus stramineuus, tá? Então, por quê? Porque ele é altamente patogênico, principalmente para aves de criação comercial. Então, quem são os hospedeiros? Galinhas de criação comercial, perus e fazões. O que é que eu quero que vocês deem ênfase na morfologia? Então, vamos começar pela cabeça do piolho. Então, o Menacanthus stramineuus, ele tem 2 processos espinhosos na fronte. Estou apontando aqui para eles, tá? Curvos e voltados para trás, tá? Voltados para baixo. E o abdômen tem 2 fileiras de cerdas por segmento. 2 fileiras de cerda por segmento. Porque o Menacanthus stramineuus é um dos principais piolhos da avicultura? Porque eles ficam principalmente nas regiões, né, de pele, na pele da ave, né? Eles preferem ficar na pele do que nas penas. E se ele está na pele, a probabilidade de fazer hematofagia é muito maior do que se ele estiver na pena, como por exemplo o Menopon, que é o próximo piolho que nós vamos ver, que fica na haste das penas. Eles ingerem sangue também, mas é bem menos que o Menacanthus, tá? Como é que acontece a disseminação? Por contato direto, esses piolhos são muito ativos. Então, rapidamente, ele consegue se disseminar aqui dentro da criação. Esse contato direto do Menacanthus stramineuus com a pele da ave causa inflamação, né? Essa inflamação gera estresse na ave, tá? Isso aí associado com a hematofagia, dependendo do grau de infestação, pode levar a uma queda de ganho de peso, a uma queda de produção de ovos, a um retardo no desenvolvimento das aves jovens e até mesmo a morte, né, dessas aves jovens. Já foi constatado até 35 mil piolhos por aves, piolhos dessa espécie, tá? Isso é uma infestação altíssima. Em infestações muito altas, a ave faz um quadro de anemia severa, tá? E você também pode observar algumas fissuras e microhemorragias na região da cloaca, né, que é uma região também ali meio desprovida de pelos. Um dos procedimentos zootécnicos que desfavorece o controle populacional dos piolhos é a debicagem das galinhas. Por quê? Geralmente se faz a debicagem das aves, das galinhas comerciais. Um dos motivos é para evitar o canibalismo, tá? Mas se você faz a debicagem, você está ali meio que tirando um predador do piolho, tá? Então, a debicagem é um procedimento que favorece ao crescimento populacional do Menacanthus stramineuus. A biologia é a mesma para o Menopon, tá? Porque são da mesma família.
O ciclo evolutivo dura de 2 a 3 semanas. A fêmea faz oviposição na base das penas, nessa região aqui. Em torno de 4 a 7 dias, esses ovos eclodem e dão origem a uma ninfa 1, que vai evoluir para a ninfa 2, depois para a ninfa 3, depois para um adulto. A fêmea ela vive em média de 12 dias e ela produz em média 1,6 ovos por dia. Do que é que os menacantos se alimentam? Da barba, que é uma ramificação do eixo central da pena. Então, isso aqui são barbas. E o que liga a barba, uma barba com a outra, é chamada de bárbula. Então, elas mastigam barba e bárbula. Então, esses piolhos mastigam isso. E quando na pele, eles vão mastigar a pele da ave e acabam ingerindo sangue. Esses piolhos, eles preferem ficar sob a pele das aves. Preferem ficar na pele do que nas penas. Principalmente na região ventral, né, desses animais. E o menopon? O menopon é chamado de piolho da haste. O menopon, ele não é, apesar de ser bastante comum, ele não é muito patogênico, porque ele fica principalmente na haste das penas. Mas em altas infestações você pode ver uma pena bastante danificada, né, das aves. Então, é comum em galinhas, mas galinhas de terreiro, ou seja, galinhas de criação doméstica. Você também pode, né, encontrar o menopon parasitando patos e pombos. E como é que você vai fazer a diferenciação morfológica do menopon? Também vai olhar para a cabeça dele. Na cabeça você vai ver a ausência do processo espinhoso na fronte. Eles não possuem processo espinhoso na fronte, tá? Cuidado para não confundir, porque isso aqui, marcado pelo número 1, são palpos. E aqui o número 2 é a antena escondida no sulco antenal. Tá? Então, não possuem processo espinhoso na fronte. Menopon gallinae. Em relação ao abdômen, você vai ver uma única fileira de cerdas longas por segmento. E também nós podemos ter a visualização de tufos formados por pequenas cerdas. Então, as ninfas e os adultos ficam na haste das penas, principalmente na região do peito, mas também podem ser encontrados na região da coxa. E uma situação que é provocada pela incidência solar faz com que esse piolho ele migre da haste da pena para a pele da ave e ali eles vão fazer hematofagia. Tá? Comparação. O Menacanthus possui 2 processos espinhosos na região da fronte. Esses processos espinhosos são curvados e voltados para trás. O Menopon não possui processo espinhoso na região da fronte. O Menacanthus tem 2 fileiras de cerdas por segmento abdominal. O Menopon tem uma única fileira de cerda por segmento abdominal e algumas cerdas menores formam pequenos tufos. Na família Bolpide, nós vamos ter o gênero Heterodoxus e a espécie que nós vamos ver é a Heterodoxus spinger. Tá? São parasitos de cangurus e de cães. Quais são as características morfológicas do Heterodoxus spinger? Vamos olhar para a cabeça. Na cabeça você vê aqui
2 longos processos espinhosos inseridos aqui logo após o palpo, tá? Então, isso aqui são os palpos. Na base do palpo, nós vamos ter inserção de 2 longos processos espinhosos. Esse piolho tem uma cabeça subtriangular, Aqui dá até para ver um pouco melhor. Nas patas, eles vão possuir 2 garras. Então, 2 garras em cada pata. E uma fileira de cerda por segmento abdominal. Qual a importância do Heterodoxus spingiae? É importante principalmente na transmissão, né, do dipilídeo canino para o cão e do Acanthocheilonema recôndito, que é uma filária. Então, esse piolho ele serve de hospedeiro intermediário para o dipilídeo canino, que causa doença no cão, e também serve de hospedeiro intermediário para o Acanthocheilonema recôndito. Além disso, em altas infestações, o cão ele pode apresentar dermatites, né, e coceiras. Lembrando que essa situação de prurido, de coceira, faz com que ele roce em objetos, abrindo ali portas de entrada para bactérias, fungos, mias e etc. Então, guardem isso aqui. De quem é que ele é hospedeiro intermediário, tá?